Olá, terceiro ano. Hoje, finalmente, nós chegamos na nossa última função orgânica que nós vamos estudar no segundo bimestre. Depois de ter visto o hidrocarboneto no primeiro bimestre, os aletos orgânicos e os carboidratos com a primeira prova, nós vimos também os lipídios e o fenol. Aqui a gente já trabalhou ele junto com o álcool, né, para não fazer essa confusão. Portanto, hoje chegamos no éter, que é outra função oxigenada. E lembrando que nós temos as funções nitrogenadas, que vai ficar para o terceiro bimestre. Tá? Eu reconheço um éter com o radical de oxigênio entre dois carbonos. Um radical oxigênio entre dois carbonos, como é o caso aqui, como é o caso aqui. Identificado isso, sei que trata-se de um éter. Não confundir com éster, que é um lipídio. Com relação à nomenclatura oficial, de acordo com as regras da IUPAC, eu vou usar agora sempre um grupo menor. O que é esse grupo, professor? Eu vou ter um radical de carbono de um lado do oxigênio e outro radical de carbono do outro lado. Eu tenho uma cadeia de carbono aqui, um oxigênio, outra cadeia de carbono aqui. Tá? Mas, ao contrário do que a gente viu lá no éster, que eu sempre começava dando o nome pela esquerda e depois ia para a direita, aqui eu vou começar sempre usando o menor grupo de carbono. Eu tenho de um lado 2 carbonos, de outro lado 1. Então veja que nesse caso eu não vou começar da direita da esquerda para a direita, tá? Eu vou começar com o menor grupo, MET, de um carbono. MET mais oxi, metóxi, e depois eu vou dar o nome para o grupo maior, seguindo as regrinhas de hidrocarboneto. O que eu tenho aqui? Um etano. Então, metoxietano. Tudo junto. Metoxietano. Lembrando, eu sempre começo com um radical menor. Pode estar desse lado ou desse lado aqui. Tem que prestar atenção nisso na hora de fazer o exercício. Aqui eu tenho igual, né? Et e et. Fica etoxietano. Sempre seguindo esse raciocínio, tá? Pode ser etoxipropano, etoxibutano, e assim vai depender da quantidade de carbonos, tá? Mas no éter eu também tenho uma nomenclatura usual, assim como eu tenho no aleto orgânico, assim como eu tenho no álcool, o éter também tem uma nomenclatura usual. E aqui eu vou usar a palavra éter, sempre colocar a palavra éter na frente. A ramificação menor, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um metil, certo? Éter, metil, final il. O grupo maior com o final ílico. O grupo maior é esse de 2 carbonos. Fica et e o ílico. Eu tenho, portanto, um éter metiletílico. Metiletílico. Esse éter metiletílico é a mesma coisa do metoxietano, só que um é a nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, o outro é a nomenclatura usual, que o Enem pode cobrar qualquer um dos dois de vocês, tá? E se eu fosse dar a nomenclatura usual para esse composto aqui, ficaria éter dietílico. Éter dietílico. Tá? Vocês têm aí
os exercícios daquela lista. O professor passou lá na aula de carboidrato, o professor passou uma lista só, e o professor especificou quais são os exercícios correspondentes a cada grupo, cada função orgânica. Lembrando, você precisa identificar o composto e aprender a dar um nome. Combinado? Até mais, pessoal!